Isso sim é algo muito forte. Isso, quando eu iniciei o meu ministério, eu não viajava. Então, nós começamos a fazer reuniões em casa, e Deus sempre dizendo, olha, você vai às nações, você vai percorrer os estados, as cidades do Brasil e tal. E Deus falava no meu coração. E desde quando eu era namorado, a gente namorava, eu e minha esposa, a gente já tinha eu contava para ela que eu falava para ela sobre o meu chamado, né? Desde quando eu era criancinha, tinha palavras proféticas, né? Que eu ia ter que abrir mão de muita coisa e tudo. E quando nós começamos o nosso relacionamento, veio uma guerra muito grande, e a minha esposa, ela não compreendia, ela não compreendia a questão ministerial, então houve uma guerra muito grande. Então, quando ela ficava nervosa, ela não queria se deitar, ela não queria. E nós começou aquela guerra, eu fechava a fábrica, né? E aí... As lutas que só os casados aí dentro, né? Engraçado que nesse tempo eu não viajava. E aí Deus falou assim comigo, ele falou assim, filho, eu quero algo de você, eu quero que você me entregue algo. O que é, Senhor? E eu ficava questionando a Deus. Deus falou, eu quero que você entregue para mim os seus desejos. Eu quero que você não dependa de sexo, não dependa de sentimentos. Não era que... talvez algumas pessoas não entendem e falam assim, mas então você não quer mais, não é isso. Eunuco, né? Não era isso. O que Deus queria que o centro não fosse isso. Sim. Porque a gente vê, por exemplo, muitos casais que eles se casam, mas depois começam a entrar em conflito e não se relacionam. E aí vem uma traição, vem um adultério. Então Deus falou, abre mão disso, nega esse desejo. Mas você vai ter harmonia com a tua esposa, as coisas vão melhorar, mas você vai abrir mão disso. Eu não entendi o porquê. E depois eu fui entender, quando eu estava lá dentro de uma aldeia indígena, as índias lá seminuas praticamente, e ali eu tinha que ter o olhar de propósito e não desejar, e olhar com amor e servir ali através da palavra, da adoração. E hoje a gente tem um testemunho na nação, né, por onde vocês andarem, um dia eu creio que vocês vão ter a oportunidade de vocês ir comigo lá dentro da aldeia, ir comigo lá nos ribeirinhos, andar no Brasil comigo, para vocês verem, uma dessas coisas vocês vão ver, o testemunho. Pessoas que vêm, as índios que vêm ali, criancinhas, né, que eram criancinhas e hoje são rapazes, moças, né, de 20 anos de idade. E eles dão o testemunho, né? Eles falam, a Deus. Importante isso, né? Testemunho, só uma questão, e isso é muito interessante. Eu lembro que uma discussão com minha esposa uma vez, e discussão assim, não briga, né? Discussão normal, né? De casal, e normal, a gente estava falando, né? Sobre isso, né? Sobre a questão da relação, e ela falou algo muito importante. Ela falou assim, eu não lembro o motivo certinho da discussão, mas ela falou exatamente isso. Se a gente não consegue, né, às vezes, esperar um dia, vamos supor, então qualquer hora que aparecer uma menina aí, você vai cair. Não é? Então, assim, se a gente não aprender, às vezes tem que esperar, né? E se tem tiver que uma saber, enfermidade, exatamente, por exemplo, você ficar enfermo, ou então a esposa ficar enferma, a esposa ficar enferma, como é que vai fazer? Então, eu creio que todo cristão, ele precisa abrir, não colocar o centro da vida dele na necessidade fisiológica. E é muito... Perdão. Sim, mas pode. É muito interessante que às vezes as pessoas, elas olham, né, pra gente que é missionário e elas colocam assim, como se, mas missionário passa dificuldade, missionário fica, viaja, fica longe da esposa, missionário não tem um salário fixo, mas hoje, se você vê qualquer pessoa, não importa o emprego que ela tem, ela passa dificuldade, ela passa... necessidades físicas, necessidades de distância. Às vezes o cara viaja também para arrumar uns trabalhos. Caminhoneiro. Vários trabalhos. De futebol. Só que pelo menos nós fazemos isso para a glória de Deus. Até uma palavra que eu estava dando esses dias, ontem na verdade eu estava pregando sobre 3 pessoas que perderam tudo. Moisés, Jó e o faraó. Moisés perdeu tudo, perdeu o palácio por decisão. Jó por uma provação e Faraó por uma desonra a Deus.
A diferença é que o resultado de cada um. Moisés terminou como sendo um dos maiores profetas, cuidando de uma nação inteira. Jó terminou restituído em 7 vezes mais. E o faraó terminou com nada. Meu Deus. Perdendo o próprio filho e a própria vida. Então, todo mundo vai perder algo. A questão é, nós estamos, né, passando privações por Jesus ou por causa do pecado? Né? Interessante que quando você estava falando, já veio na o Espírito Santo governando minhas memórias, e eu lembrando que os discípulos de Jesus, antes de eles serem discípulos, eles eram pescadores, e as viagens do mar eram viagens longas, muito longas. Então eles viajavam, eu fiz uma viagem de barco, e esse barco com motor, e os barcos antigamente já não eram esses motores de que é hoje, né? Sim. Então tinha até radar ali para ver os peixes, onde é que o peixe estava. Então eu viajei e nós rodamos 4, 5 horas para chegar no lugar, e era bem próximo, né, da margem. Nós tivemos que rodar 4, 5 horas para chegar lá no lugar onde ia pescar e tal, né? Então naquela época tinha viagens que eles faziam que eram meses que eles ficavam longe de casa, né? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos colocar as nossas necessidades fisiológicas na frente como centro das nossas vidas, né? Porque os nossos prazeres de verdade são os prazeres espirituais. Claro que você vai viver harmoniosamente bem com a sua esposa, eu vivo com harmonia com a minha esposa. Se a gente ligar para ela aqui agora, você vai ver o sorriso no rosto dela e a alegria, porque ela tá lá pintando quadro, tá adorando, tá falando com Deus, a gente se fala, né, por internet. Então há uma harmonia mesmo havendo uma distância.